O Céu e o Inferno, ou Justiça Divina segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, a editora FEB. O exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas, etc., seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte, por Allan Kardec. Por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o meu caminho e que viva. Ezequiel 33:11. As obras de Kardec, que é sempre bom a gente colocar no início do capítulo, para que as pessoas possam conhecer: o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, a Gênese, o Livro dos Médiuns. E também nós colocamos o que é o Espiritismo, porque ele é uma obra que complementa as outras 5, que vai trazer para nós reflexões acerca de como devemos lidar com os opositores, com os bajuladores, com os céticos, para que assim a gente consiga ter um bom relacionamento com as pessoas que estão ao nosso redor e procurarmos trabalhar da melhor forma possível para a doutrina espírita, para impulsionar a doutrina espírita. E aqui nós vamos estudar agora o capítulo 5, o Purgatório, nem o Inferno e nem o Céu. O Evangelho não faz menção alguma do Purgatório, que só foi admitido pela Igreja no ano de 593, é incontestavelmente um dogma mais racional e mais conforme com a justiça de Deus que o Inferno, porque estabelece penas menos rigorosas e resgatáveis para as faltas de gravidade mediana. Aqui já começa a mostrar um Deus mais flexível, que te dá oportunidade. Vai te deixar na região purgatorial, de acordo com a falta que você tiver cometido, e depois vai te amparar, vai te ajudar, vai te colocar numa situação melhor. Assim, nós vamos começar a pensar em um mundo mais justo, em um mundo melhor, em um mundo onde nós possamos desfrutar de algumas possibilidades. Portanto, se faz necessário começar a transcender o entendimento de que e de como é Deus e como que Ele interage conosco, como que nós podemos vivenciar as nossas situações, os nossos momentos, as nossas possibilidades. O princípio do purgatório é, pois, fundado na equidade, porque, comparado à justiça humana, é a detenção temporária a par da condenação perpétua, que julgar de um país que só tivesse a pena de morte para os crimes e os simples delitos. Então aqui começa a ter uma equidade, começa a ter alguma coisa que faz as pessoas a refletirem. E aí fica mais lógico, porque não existe uma pena eterna, mas também não existe passar a mão na cabeça, ficar aí bonitinho e tal. Ou seja, tem uma proporcionalidade. A falta, você vai cumprir uma punição e depois você vai ser resgatado, você vai estar livre daquela falta. No capítulo anterior, que a gente estudou o Céu e o Inferno, principalmente nos itens 11, 12 e 13, a gente vê que o inferno fica meio que esquisito, porque não tem hora que não dá nem para entender o que o cara está querendo dizer. E ele diz e desdiz: todo mundo vai ficar no inferno? Esperando o dia do julgamento final? Aqui já começa a ter uma equidade, já começa a ter um ponto que traz para nós uma certa facilidade de entender, de compreender e de procurarmos estabelecer as metas necessárias ao nosso processo de evolução, ao nosso processo de crescimento espiritual. Sem o purgatório, só há para as almas 2 alternativas extremas: a suprema felicidade ou o eterno suplício. E nessa hipótese, que seria das almas somente culpadas de ligeiras faltas, ou compartilhariam da felicidade dos eleitos, ainda quanto imperfeitas, ou sofreriam o castigo dos maiores criminosos, ainda quando não houvesse cometido muito mal, o que não seria nem justo nem racional. Então, diante de uma situação como essa aqui, diante do entendimento desse parágrafo, nós temos que começar a perceber que tem que existir um parâmetro. A justiça dos homens tem um parâmetro.
nós temos lá o Código Penal para crime tal, tanto tempo de cadeia, para crime tal, tanto tempo de cadeia. Se somar esse fator com esse, vai somar o tempo de cadeia. Ou seja, a punição tem uma correlação com a falta. Se nós sendo mal, sendo imperfeito como somos, temos essa condicional, imagine Deus tão perfeito quanto é. Então, aí que nós temos que começar a entender e começar a agir para termos uma melhor compreensão da justiça divina, uma melhor compreensão do reino de Deus. E outro detalhe importante, não tem jeito de ir para o céu sem ser perfeito. E também não justifica ficar no inferno sem ser perfeito diante de uma transgressão simples. Então nós temos que começar a raciocinar. E o purgatório trouxe para nós a possibilidade de um raciocínio sobre a situação. O céu e o inferno, ou justiça divina segundo o Espiritismo, nós estamos vendo no capítulo Purgatório. Mas, necessariamente, a noção do purgatório deveria ser incompleta porque apenas conhecendo a penalidade do fogo fizeram dele um inferno menos tenebroso, visto que as almas ainda aí também ardem, embora em fogo mais brando, sendo o dogma das penas eternas incompatível com o progresso, as almas do purgatório não se livram dele por efeito de seu adiantamento. Então, mesmo que você vai se adiantando, você vai se aperfeiçoando, tem lá o fogo para te queimar. Ainda tem. Ou seja, diminuiu a intensidade do fogo, mas é o fogo. Para quem já estudou a série André Luiz, vai poder ver as extensas áreas purgatoriais que existem em torno da Terra, sob as mais variadas condições, sob os mais variados sofrimentos, porque a consciência vai trazer para si as ações corretivas, segundo o reflexo de cada um. Reflexo dos seus conflitos íntimos. Esse conflito íntimo é aquilo que cria sintonia para as pessoas se agruparem nas mais variadas situações. Mas em virtude das preces que se dizem, ou que se mandam dizer em sua intenção, e se foi bom o primeiro pensamento, outro tanto não acontece quanto as consequências dele decorrente, pelos abusos que originaram. As preces pagas transformaram o purgatório em mina mais rentosa que o inferno. Então, a partir do momento que você pode, no conceito anterior, ou você ia para o céu ou ia para o inferno, segundo aqueles parâmetros que alguém passava para você. Nesse aqui, você que está lá na região purgatorial, você pode ser ajudado. Mas alguém tem que fazer oração por você, ou a sua família pagar uma oração para te tirar daquela situação. Então, a partir do momento que a gente começa a entender que cada situação vai trazer para nós situações que a gente pode e deve vivenciar para melhor crescermos, para melhor nos adaptarmos às nossas necessidades espirituais. Mas o problema foram os abusos. Já que tem que fazer oração, eu pago para alguém fazer, e esse alguém, ao fazer, cobra. E se ele cobra, se tornou, como ele diz ali, uma mina das mais rentosas que o inferno. Porque o inferno, se você morrer, foi para o inferno, não tem jeito mais. Mas se você ainda tem a esperança que o seu parente está no purgatório, você paga lá algumas orações por ele. O purgatório originou o comércio escandaloso das indulgências, por intermédio das quais se vende a entrada no céu. Este abuso foi a causa primária da reforma, levando Lutero a rejeitar o purgatório. Então, as pessoas, diante daquela situação, tinha que cobravam para fazer as orações para tirar a pessoa do purgatório, e aí era chamada venda de indulgências. Martinho Lutero começa então o processo da reforma protestante, baseado nessa questão dele não aceitar que se pudesse vender as bondades celestes, vendendo a oração para quem estivesse no purgatório. Então ele rejeita o purgatório, cria o céu e o inferno, cria também algumas outras condições mais complexas para as pessoas interagirem aqui nessa vida. E aí, então, a partir desse momento, começa-se a espiritualidade inferior a agir sobre outra situação, sobre outra forma, para trazer a pessoa sempre nas rédeas e
a oferir benefícios próprios. Esse é o grande problema da humanidade, sempre querendo tirar um proveito daquilo que não tem proveito. Porque a religião só nos traz proveito íntimo para o nosso espírito se nós aprendermos a agir, trabalhar e servir como Cristo. O céu e o inferno, justiça divina segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. Jamais foram determinados e definidos claramente o lugar do purgatório e a natureza das penas aí sofridas. A nova revelação estava reservado o preenchimento dessa lacuna, explicando-nos a causa das terrenas misérias da vida, das quais só a pluralidade das existências pode mostrar-nos a justiça. E a pluralidade das existências traz para nós as possibilidades de entendermos a reencarnação como uma das formas de nós sairmos do purgatório e virmos para a reencarnação. E nós vamos entender purgatório como todas as regiões chamado umbral, aquelas regiões que entre a Terra e as instâncias mais felizes, que existem infinitas gradações. Nesse espaço existem as casas de apoio, as casas de assistência, e também tem tudo isso para baixo, nas regiões subcostrais, em condições de extremo sofrimento. Então nós precisamos começar a desenvolver o nosso raciocínio, o nosso entendimento de como fazer o bem. Então é necessário que nós venhamos a entender como fazer o bem, de que forma fazer o bem, para quando chegarmos no plano espiritual, estarmos em condições melhores do que quando partimos anteriormente, e também em condições de trabalhar, de lutar pelo bem-estar do coletivo. Essas misérias decorrem necessariamente das imperfeições da alma, pois se esta fosse perfeita, não compreenderia faltas, nem teria de sofrer-lhe as consequências. A partir do momento que entendemos que nós temos as nossas imperfeições, que nós agimos aqui na Terra numa estrutura bem viciosa, bem tendenciosa, na hora que entendemos isso, nós começamos então a dar o nosso passo à frente para o nosso aperfeiçoamento, pela nossa melhoria. Trabalhemos, pois, para sermos melhores, trabalhemos, pois, para estarmos melhores. As nossas imperfeições são para elas que nós temos que voltar nossos olhos para buscarmos nos adaptar à nova realidade. Por que nova realidade? Porque hoje nós conhecemos que existe a vida espiritual. E se existe a vida espiritual, nós temos que começar a compreender o que devemos fazer para não cairmos nos erros que nos prende às regiões inferiores do mundo espiritual. Então, para nós estarmos numa situação boa, para nós estarmos numa situação melhor, precisamos aprender a servir a causa do bem. O homem que na terra fosse em absoluto sóbrio e moderado, por exemplo, não padeceria enfermidades oriundas de excessos. Essa comparação é importante porque à medida que nós agimos de forma ponderada, equilibrada, nós passamos a ter mais qualidade de vida, mais saúde, do que uma pessoa que age das formas mais díspares possível, tomando ações e atitudes das formas mais complicadas. É necessário, pois, agirmos para crescermos para Deus. Agirmos para buscar o nosso aperfeiçoamento. E agir com muita prudência, porque nossas ações podem nos adoecer conscienciologicamente, assim também como fisicamente. O mais das vezes ele é desgraçado por sua própria culpa, porém, se é imperfeito, é porque já o era antes de vir à Terra, expiando não somente faltas atuais, mas faltas anteriores, não resgatadas. Repara em uma vida de provações o que a outrem fez sofrer em anterior existência. Então, por que nós passamos por determinadas situações difíceis aqui na Terra? Por que nós passamos por determinadas situações complicadas aqui na Terra? Porque nós sofremos, porque nós estamos presos a determinados conceitos, porque nós estamos presos a determinadas situações que a vida nos oferece. Porque carregamos a culpa do erro e às vezes até o remorso. E principalmente a sintonia perfeita com quem nós prejudicamos. Porque é da lei divina que cada culpado repare seu erro. Mas também é da lei divina que o amor prevaleça, que a solidariedade e a caridade prevaleçam. Então, se você começa a ter melhores sentimentos com relação ao outro, agir de forma mais sensata em relação ao outro, e procurar
melhorar-se, estudando, aprimorar-se, para você adquirir conhecimento das leis espirituais que regem nossa vida, você vai estar automaticamente saindo do processo obsessivo. Até porque, se quanto esses valores estão presentes em você, você tem plena convicção disso, esses espíritos que chegam, tomam o famoso choque anímico, adquirem determinados patamares de entendimento e de inteligência e seguem seus caminhos. As vicissitudes que ele experimenta são, por sua vez, uma correção temporária e uma advertência quanto às imperfeições que ele cumpre eliminar de si, a fim de evitar males e progredir por bem. São para a alma lições de experiência, rudes, às vezes, mas tanto mais proveitosa para o futuro, quanto profundas as impressões que deixam. À medida que nós vamos compreendendo, porque tem que compreender que existe uma lei que regula nossas vidas, que nós passamos aqui nessa vida as consequências do que fizemos passar em outras existências e outras pessoas. Nem são os mesmos que nos perseguem e prejudicam hoje. São pessoas que nós agimos de forma imprudente, tomamos atitudes imprudentes e criamos uma série de barreiras e obstáculos para o nosso crescimento espiritual, para o nosso aperfeiçoamento. Então, o nosso passado berra para nos impulsionar para um futuro que sussurra. Então, precisamos fechar o ouvido para os berros do passado e ouvir o sussurro do futuro para conquistarmos o presente. Agir bem no presente é a certeza de que estamos conquistando um futuro melhor. Estamos conquistando um futuro de mais luz, de mais resignação e principalmente um futuro que nos leva a estarmos mais próximos do Pai. Essas vicissitudes ocasionam incessantes lutas que lhe desenvolvem as forças e as faculdades intelectivas e morais. Por essas lutas a alma se retempera no bem, triunfando sempre que tiver denodo para mantê-las até o fim. Então, aquilo que gera mais impressão na gente é aquilo que vai fazer com que marque mais profundamente o nosso espírito e a gente vai ficar mais vigilante. Cada um de nós, ao longo da nossa existência, vamos passando por situações boas e ruins. Ambas as situações nos impulsionam, nos direcionam para o nosso aprendizado espiritual. E cada um aprende a lição segundo seus conteúdos internos. E cada um vai agir segundo esses conteúdos internos. Portanto, faz-se necessário compreender que nós precisamos manter bem a nossa condição espiritual, manter bem os nossos sentimentos, para que o nosso amanhã seja resplandecente de luz, de amor, de esperança e fraternidade. O prêmio da vitória está na vida espiritual, onde a alma entra radiante e triunfadora, como o soldado que se destaca na refrega para receber a palma gloriosa. Então, todos nós estamos aqui passando por experiências, por vivências que vão nos impulsionar para o bem, que vão nos impulsionar para o crescimento. Isso se sintonizarmos com os trabalhadores do bem, sintonizarmos com as forças do bem. Aquele que quer sintonizar com as forças do mal, com os trabalhadores do mal, terão sua recompensa. Porque a justiça divina nos impulsiona sempre para o trabalho de refazimento íntimo e para que, dentro desse conjunto de conceitos, nós estejamos sempre mais prestes e mais próximos a trabalhar para que as forças do bem se edifiquem em nosso espírito. E para isso, cada uma das nossas ações deve ser medidas, deve ser repensadas, para que tomemos somente as ações que nos façam sentir melhor. O céu e o inferno, ou justiça divina segundo o Espiritismo. Em cada existência, uma ocasião se depara a alma para dar um passo avante. De sua vontade depende a maior ou menor extensão desse passo. Franquear muitos degraus ou ficar no mesmo ponto. A evolução não dá saltos, afirmam muitos, mas você pode subir vários degraus dentro do seu processo evolutivo. Então nós estamos aqui para aprendermos, para termos a oportunidade de fazermos algo bom, de fazermos algo melhor. E cada um de nós vai estar num patamar
Cada um de nós vai estar em uma condição e essa condição vai determinar a nossa postura frente àquilo que nós queremos alcançar. E se nós procurarmos cada vez melhorar mais, nós vamos alcançando degraus cada vez mais amplos dentro do processo evolutivo. Se nós não procurarmos dar esses passos à frente, nós vamos ficar estagnados, nós vamos ficar presos, nós vamos ficar sem conseguirmos tudo aquilo que poderíamos conseguir. Muitas das vezes a gente ouve as pessoas falando assim: a evolução não dá saltos, ainda não dou conta de fazer isso. Calma. Talvez você já tivesse que chegar lá onde já deveria, ou melhor, você talvez já tivesse que estar lá onde o seu colega sugere que você vá. Mas você está marcando passo no mesmo degrau. Não quer subir um degrauzinho a mais. E a gente tem que estar sempre procurando fazer por onde crescermos um pouco mais. Neste último caso, e porque cedo ou tarde se impõe sempre o pagamento de suas dívidas, terá de recomeçar nova existência, em condições ainda mais penosas, porque a uma nódoa não apagada ajunta outra nódoa. Ou seja, você deixou de pagar uma dívida, obviamente você cria outras, porque determinadas pessoas que você tinha que ajudar, você não ajudou. Determinadas tarefas que você tinha que fazer, você não fez. Então, aquilo que você deveria ter feito numa vida, você não fez e aumentou as coisas que tem que fazer na outra vida. Então, precisamos refletir muito na condição que nós encaramos a nossa vida, nas condições que nós deparamos com a nossa existência, para podermos edificar o bem, para podermos construir um mundo melhor. Porque depende de nós caminhar sempre na direção da luz. E todos nós podemos fazer isso. O Céu e o Inferno é um livro extremamente importante, porque vai mostrando para nós que nós temos que caminhar sempre. Temos que estar sempre procurando fazer algo útil e importante. É, pois, nas sucessivas encarnações, que a alma se despoja de suas imperfeições, que se purga de uma palavra, até que seja bastante pura para deixar os mundos de expiação como a terra, onde os homens espiam o passado e o presente em proveito do futuro. É importante nós entendermos que em cada etapa da nossa existência nós estamos criando condições para o futuro. Alguns de nós criam condições boas, criam condições de luz, criam condições de autoaperfeiçoamento. E outros de nós travamos nosso próprio processo evolutivo, deixando de fazer aquilo que precisávamos fazer. Então, todos nós temos que prestar atenção em como estamos caminhando, de que forma estamos caminhando, frente às nossas possibilidades, para melhor fazermos o possível. Constantemente eu paro e penso: meu Deus, dai-me força para fazer pelo menos o mínimo necessário. Porque o máximo eu sei que eu não vou dar conta. Mas eu fico pensando assim, olhar para trás e falar assim: quanto tempo eu perdi? É muito triste. E a gente perde tempo mesmo, todos nós perdemos. É importante agora a gente tomar a consciência e a firmeza de que não pode perder tempo, que nós temos que aproveitar o nosso tempo. Vamos aproveitar o nosso tempo? Vamos estudar Kardec, vamos estudar André Luiz, vamos procurar nos aperfeiçoar? Contrariamente, porém, à ideia que deles se faz, depende a cada um prolongar ou abreviar a sua permanência, segundo o grau de adiantamento e pureza pelo próprio esforço sobre si mesmo. Cada um de nós temos que entender o mecanismo que nós temos de abreviar nossos sofrimentos fazendo bem. A doutrina espírita deixa bem claro para nós que esse fazer o bem é o que vai mostrar as nossas possibilidades de crescimento, as nossas possibilidades de estarmos edificando um mundo melhor para o nosso amanhã. O livramento se dá não por conclusão de tempo, nem por alheios méritos, mas pelo próprio mérito de cada um, consoante essas palavras do Cristo, a cada um segundo suas obras. Palavras que resumem integralmente a justiça de Deus. Então, segundo aquilo que nós fizermos, segundo a forma com que agirmos, nós vamos estar edificando, vamos estar construindo o nosso amanhã, o nosso futuro de realizações. E, com isso, nós devemos procurar edificar cada vez mais o nosso dia a dia, nossas realizações no bem. Sempre que a gente trabalhar no bem, sempre que a gente procurar fazer alguma coisa no bem, a gente vai estar construindo esse bem ao longo da nossa existência. E se nós deixarmos de fazer esse bem, logicamente, estaremos criando problemas
para nós mesmos. Então, depende de cada um, depende das ações de cada um de nós, edificar esse bem, construir e edificar esse bem, para que a vida seja repleta de realizações boas, saudáveis, agradáveis, ou seja, que a gente possa crescer na direção dos bons espíritos, na direção do nosso aperfeiçoamento ético, moral, evangelizando-nos cada vez mais e nos tornando assim espíritos melhores. Porque a perfeição é a nossa meta. Estamos aqui na Terra para atingirmos um grau de perfeição relativo e inerente a cada um de nós. Então, é bom que comecemos a nos purificar pela prática do bem, porque senão é pela dor, pelo sofrimento, pela angústia. Por isso, o convite que a doutrina espírita faz para nós, mostrando que o fardo de Jesus é muito leve, porque ele traz a possibilidade de crescimento, aprimoramento e melhoria íntima de cada um de nós. O céu e o inferno ou justiça divina segundo o Espiritismo. Aquele, pois, que sofre nesta vida, pode dizer-se que é porque não se purificou suficientemente em sua existência anterior, devendo-se, ou não o fez nesta, sofrer ainda na seguinte, isto é, ao mesmo tempo, equitativo e lógico. Então, se você tem uma dívida a ressarcir, se você tem compromisso a cumprir perante a justiça divina, ou você faz nesta vida, ou vai ficar para a próxima. E se você está sofrendo muito nesta vida, é porque você não se purificou o suficiente na vida anterior. Em cada uma das nossas existências, nós estaremos purificando de alguns erros, de algumas mazelas, de alguns defeitos que carregamos conosco. Na encarnação seguinte, continuamos nessa saga, continuamos nessa edificação, continuamos nessa elaboração para nosso aperfeiçoamento, para nos chegarmos até Deus. Sendo o sofrimento inerente à imperfeição, tanto mais tempo se sofre, quanto mais imperfeito se for. Da mesma forma, porque tanto mais tempo persistirá uma enfermidade, quanto maior a demora em tratá-la. Assim é que, enquanto o homem for orgulhoso, sofrerá as consequências do orgulho, enquanto egoísta, as do egoísmo. Então, cada um das nossas ações, cada uma das nossas atitudes tem uma consequência no mundo espiritual. E, por conseguinte, tem uma consequência na próxima reencarnação. Quanto mais imperfeito nós somos, mais tempo a gente leva para adquirir a perfeição. Mas algumas pessoas são mais perspicazes. Eles olham e aprendem mais facilmente. Então, nós temos vários exemplos aqui na Terra de pessoas que aprenderam fácil. Até mesmo no mundo animal, a gente percebe, tem animal que aprende, por exemplo, a abrir porteira, o outro não aprende. Então, são processos que nós temos de aperfeiçoamento que depende de cada um de nós querer aprender ou não querer aprender. Você chega para uma criança, deixa um computador na frente deles e fala que ali tem um joguinho. Rapidinho eles acham o joguinho, rapidinho eles aprendem a jogar. Aí você fala assim, eu tenho que colocar esse texto aqui em PowerPoint. Ah, não sei. São raros aqueles que vão querer chegar, descobrir, ver como que faz para colocar o PowerPoint. Joguinho eles querem. Ou seja, normalmente nós queremos aquilo que nos é agradável, aquilo que vai ser bom para nós. A Marlene Monteiro, uma psicóloga amiga nossa, ela sempre dizia que o cérebro quer o conforto, o cérebro quer a área de comodidade. Então você vai ficar vendo um desenho, você vai ficar vendo uma outra coisa que você gosta de ver, mas aquilo que vai exigir dele esforço, vai exigir dele uma ação para se aperfeiçoar, para se melhorar, o próprio cérebro fica com preguiça, começa a produzir determinadas substâncias, determinados hormônios, determinadas substâncias químicas que vai te deixar sonolento, com preguiça. Aí você vai começar a ter aquelas ideias de dar um passeio aqui, um passeio ali. E à medida que a gente vai disciplinando-nos, educando-nos, o nosso cérebro entende que ele tem que estudar, que ele tem que aprender, que ele tem que conhecer coisas novas. É lógico, uma explicação técnica que a psicóloga passou para a gente, daquilo que ela achou didaticamente colocar. Ou seja, todos nós temos que aprender a saber colocar em prática os bons ensinamentos cristãos, os bons ensinamentos que Jesus trouxe para nós, que o Evangelho traz para nós, para a nossa própria redenção.
O céu e o inferno, justiça divina segundo o Espiritismo. Devido às suas imperfeições, o espírito culpado sofre primeiro na vida espiritual, sendo-lhe depois facultada a vida corporal como meio de reparação. É por isso que ele se acha nesta nova existência, quer com as pessoas a quem ofendeu, quer em meios análogos àqueles em que praticou o mal, quer ainda em situação oposta à sua vida anteprecedente, como, por exemplo, na miséria, se foi mal rico, ou humilhado, se foi orgulhoso. A palavra orgulhoso hoje, ela tem um outro sentido etimológico. Então, normalmente, a pessoa que tem orgulho é uma pessoa que trabalha com garbo, com determinação, que faz as coisas com zelo, com capricho. E aquilo que Kardec chama aqui de orgulho é que seria mais compatível com o sentido da palavra arrogância. Então, a arrogância nunca faz bem a ninguém. O arrogante sempre vai achar que ele está no direito de tudo, que ele está certo com tudo, e ele não vai enxergar as mazelas que tem no meio do caminho que cria os problemas naturais para todos nós. Então, o caminhar que nós temos que impor a nós mesmos para o processo evolutivo é de nos preocuparmos com o nosso melhoramento íntimo. Para nós nos melhorarmos intimamente, é importante estudar o Evangelho, é importante estudar o Livro dos Espíritos, é importante estudar o Céu e o Inferno, é importante estudar a Gênese e é importante estudar o Livro dos Médiuns. Cada um desses livros tem uma função. O Evangelho vai mostrar como que nós devemos evangelizar nossos sentimentos, por que perdoar. O Livro dos Espíritos nos dá uma noção básica das leis espirituais da vida que regem tudo ao nosso redor. No Céu e Inferno vai mostrar como é o céu, como é o paraíso, como que é o purgatório, como que é o inferno na visão espírita. E no Livro dos Médiuns, a nossa relação com os espíritos e conosco mesmo, principalmente conosco mesmo, que nós somos um espírito encarnado, momentaneamente preso a um corpo físico, mas cheio de situações, cheio de vícios, mazelas, trazido de outras existências. E a Gênese nos dá uma ideia da origem do universo para que a gente não fique acreditando em qualquer coisa que falam por aí. Então, vamos treinar nesta existência, sermos melhores, sermos menos arrogantes, menos orgulhosos, menos vaidosos, para que a gente possa, então, ser um bom construtor de uma manhã de paz, luz e realizações para todos nós. A expiação no mundo dos espíritos e na Terra não constitui duplo castigo para eles, porém, um complemento, um desdobramento do trabalho efetivo a facilitar o progresso. Do espírito depende aproveitá-lo, e não lhe será preferível voltar à Terra com probabilidades de alcançar o céu a ser condenado sem remissão, deixando-a definitivamente? Então, ao mostrar esse purgatório, dá uma chance para o espírito dele procurar ver que existem outras possibilidades. Não simplesmente não vai para o céu, simplesmente não vai para o inferno, muito menos fica no caldeirão lá fervente pulando. Nós vamos estar em determinado local apropriado às nossas condições, apropriados às nossas necessidades espirituais, para que a gente se adeque, para que a gente se adapte, para que a gente aprenda a nos esforçar para praticarmos as leis divinas. Tem que começar pelo menos se esforçando, senão a gente não vai chegar ao nosso aperfeiçoamento, não vamos chegar à nossa melhoria, não vamos chegar onde precisamos para estabelecer a meta e o padrão que precisamos para conquistarmos a nossa evolução. E ninguém vai deixar a Terra definitivamente. Portanto, nós já começamos a entender que tem que voltar à Terra para complementar a sua depuração espiritual. Seja numa encarnação que você cometa o mínimo de erro possível, seja numa encarnação que você tem que cometer o máximo de acerto possível, trabalhando no bem como os grandes missionários. A concessão dessa liberdade é uma prova da sabedoria, da bondade e da justiça de Deus, que quer que o homem tudo deva aos seus esforços e seja o obreiro do seu futuro. Que infeliz, por mais ou menos tempo, não se queixe senão de si mesmo, pois que a rota do progresso lhe está sempre franca. A nossa condição evolutiva aqui na Terra, a nossa necessidade de evoluir, conforme já falamos antes,
é enorme. A nossa necessidade de depurarmos os nossos mazelas, os nossos sofrimentos, também são muito grandes. Nós estamos aqui para esse processo de aprimoramento, esse processo de aperfeiçoamento e podermos conseguir crescer para Deus. Assim, a concessão da liberdade de uma prova de sabedoria é também uma questão de uma prova de sabedoria da justiça divina, deixar que o ser espiritual eterno e imortal reencarne as vezes necessárias para conseguir estabelecer seu processo evolutivo. Embora nem todos nós temos todo um aparato igual para conquistarmos esses passo a passo, para conquistarmos esse processo de evolução. Mas todos nós estamos prontos, conforme mostra esses tópicos, esse capítulo do livro do Céu e Inferno, que nós precisamos ficar melhor, que nós precisamos nos aperfeiçoar. E para isso, nada melhor do que agirmos no bem. Fazendo a caridade, fazendo a nossa reforma íntima, deixando de sermos maledicentes, deixando de estar querendo comentar sobre a vida alheia, para nós começarmos a edificar o reino de Deus, primeiramente em nosso coração, e depois no coração daqueles que estiver convivendo conosco, principalmente pelo nosso exemplo, para que a gente estabeleça um padrão de crescimento espiritual constante. Nada é tão simples na Terra. Se fosse tão simples, a gente não precisava de vir aqui e passar tantas vezes por provas muito semelhantes. Mas o processo de despertar já está implantado no nosso coração, porque o Mestre veio, esteve entre nós, deixou aqui a ideia da imortalidade da alma, vivenciou em plenitude, tudo aquilo que ele anunciava que ia passar, que ia acontecer conosco, para assim a gente hoje ter condições de estar construindo, trabalhando e edificando esse mundo melhor para todos nós. O Céu e o Inferno, ou Justiça Divina segundo o Espiritismo. Nós estamos vendo o Purgatório, onde vai nos mostrando as condições medianas das almas, aquelas que não fizeram muito mal, também não fizeram muito bem. Então, segundo essa teoria, elas vão ficar no Purgatório, um local onde ficam, e de acordo com as orações que se vai fazendo e ela toma consciência dos seus erros, se arrependa, ela começa a ir tem a chance de ser resgatada para ir para o plano espiritual bom. E se ela não fizer nada disso, vai ficar lá no Purgatório também. Considerando-se quão grande é o número de sofrimentos de certos espíritos culpados no mundo invisível, quanto é terrível a situação de outros, tantos mais penosa pela impotência de preverem o termo desses sofrimentos. Poder-se-ia dizer que, se acha no inferno, se tal vocábulo não implicasse a ideia de um castigo eterno e material. Então, como a gente vai ver na segunda parte do livro, ele vai estar mostrando aqueles espíritos que sofrem, também aqueles que estão felizes, porque sofrem como sofrem, e aqueles que estão felizes pelas mesmas perguntas, pelo mesmo jeito. Então, os espíritos vão se juntar no mundo espiritual da forma mais apropriada ao seu estado íntimo. Assim a doutrina espírita nos ensina. Acaba que eu estou trazendo lá da frente. Mas é para a gente poder entender aqui, essa parte, como que nós vamos entender esse purgatório. Estudando um pouco mais, né? Então, quanto mais sofre o espírito, quanto mais ele sente sem força para sair da situação em que ele se encontra. Quando ele está se sentindo bem, quando ele está se sentindo numa condição boa, ele vai procurar crescer, vai procurar se aperfeiçoar. Mercê, porém, da revelação dos Espíritos e dos exemplos que nos oferecem, sabemos que o prazo de expiação está subordinado ao melhoramento do culpado. Então, nessas regiões espirituais intermediárias, ou em qualquer uma que você tiver, você vai ficar lá o tempo necessário para o seu aperfeiçoamento, para a sua melhoria. Cada um com seu cada um cumprindo essa etapa dentro de um processo evolutivo que requer de cada um de nós melhores possibilidades de crescimento, melhores possibilidades de nos aperfeiçoarmos. O Céu e o Inferno, ou Justiça Divina segundo o Espiritismo. Estudando o Purgatório, o Espiritismo não nega, pois, antes confirma a penalidade futura. Então, a primeira coisa, a doutrina espírita, o Espiritismo, ele não vai negar que existem punições para os espíritos, mas ele vai mostrar que elas têm um fim, que elas têm uma finalidade educativa, não de punição e castigo eterno.
Agora, se você estiver conversando com uma pessoa que você gosta, de assunto que você gosta, você nem vê o tempo passar. Se você estiver numa situação inversa, o tempo parece uma eternidade. Então, sofrimento eterno, nós vamos passar por determinados sofrimentos até que aprendamos a vivenciar as nossas possibilidades de crescimento para a luz sem termos que sofrer tanto quanto alguns sofrem. Então, a necessidade das punições, seja no plano físico, seja no plano espiritual, é educar o espírito. O que ele destrói é o inferno localizado em suas fornalhas e penas irremissíveis. Não nega outro sim o purgatório, pois prova que nele nos achamos. E definindo-o precisamente e explicando as causas das misérias terrestres, conduz à crença aqueles mesmos que o negam. Então, à medida que as pessoas começam a ter a negação da realidade, a negação das coisas sagradas, a negação daquilo que é útil, do que é bom, automaticamente nós vamos procurar mostrar a eles a lógica desse chamado purgatório, com instâncias de refazimento, para que a gente possa, então, estarmos convencendo pela lógica, pelo raciocínio, de que é bom ser bom e é complicado não ser tão bom. Mas é tudo isso, o mais importante é que a gente aprenda a ser útil, aprenda a fazer o bem, aprenda a construirmos-nos para uma manhã de luz, de realizações e de fraternidade. E quando a gente vai mostrando às pessoas essa fase de esclarecimento, essa fase de entendimento de uma vida maior, obviamente que nós vamos crescendo, vamos aperfeiçoando e vamos procurando nos melhorar para uma manhã de luz, uma manhã de fraternidade, uma manhã de paz, juntamente com aqueles que a gente consegue esclarecer. Porque uma coisa importante é que ninguém vai passar aqui na Terra para ficar simplesmente gozando a vida. Nós temos que ajudar alguém. E às vezes, uma palavra que a gente coloca para a pessoa pensar, para ela refletir, nós estaremos ajudando a ela a aliviar séculos de sofrimento no plano espiritual. Repele as preces pelos mortos? Ao contrário, visto que os espíritos sofredores as solicitam, eleva-as a um dever de caridade e demonstra sua eficácia para os conduzir ao bem e, por esse meio, abreviar-lhes os tormentos. Falando a inteligência, tem levado a fé a muitos incrédulos, incutindo a prece no ânimo dos que a escarneciam. Então, a doutrina espírita, ela não vai repelir a prece pelos mortos, jamais. Pelo contrário, vai incentivar a fazer as preces por aqueles que já morreram, por aqueles que estão em sofrimento no plano espiritual, porque é um meio de fazer com que eles se livrem daqueles problemas, é um meio de fazer com que eles despertem para as leis de amor, de caridade, e uma demonstração que a gente dá da necessidade de cada um procurar evoluir, da necessidade de cada um procurar se aperfeiçoar. Então, nossos tormentos, nossos sofrimentos, nossas formas de encarar a vida, nossa forma de encarar as nossas realidades é uma forma da gente procurar empreender a nossa caminhada, procurando, então, incentivar a cada um de nós trabalhar pela luz, trabalhar pelo bem-estar, fazer com que todos nós possamos crescer, para que todos nós possamos estar nos aproximando de Deus, estarmos sempre no sentido de edificar o bem em nós mesmos, na nossa caminhada e em quem estiver ao nosso redor. E a prece é uma das ferramentas que a gente vai fazer os espíritos a estarem bem, a estarem sentindo menos angústia, a estarem sofrendo menos. A prece é o alimento da alma. E também mostra-nos racionalmente, pela inteligência das situações, das circunstâncias e dos fatos, a forma com que nós devemos lidar com cada uma das adversidades, a forma com que nós devemos lidar com as situações que a vida nos traz para nós, com as situações que nós devemos procurar entender e raciocinar sobre a vida espiritual. O que o Espiritismo afirma é que o valor da prece está no pensamento e não nas palavras. Que as melhores preces são as do coração e não dos lábios. E, finalmente, as que cada qual murmura por si mesmo e não as que se mandam dizer por dinheiro, quem, pois, ousaria censurá-lo?
Então nós temos que fazer a nossa prece, murmurar, sentir, vivenciar aquelas palavras no nosso coração e nosso sentimento. Procurar criar em nós os bons sentimentos, procurar criar em nós os bons ideais, as boas realizações, para podermos assim estar construindo um mundo melhor, para podermos assim estar construindo as nossas condições de evoluirmos, de nos melhorarmos e de nos aperfeiçoarmos. Qualquer situação que tente nos ensinar diferente dessa condição de evoluir pelo bom sentimento, produzir uma prece com os bons sentimentos vai produzir mais efeitos do que uma que a gente pague para outro fazer por nós, não vai estar tão coerente com aquilo que os espíritos mesmo trazem nas comunicações mediúnicas. Ou seja, é importante nós começarmos a raciocinar e entender a necessidade do aprimoramento, do aperfeiçoamento e principalmente pela melhoria de nossos sentimentos. Quanto mais nos fizermos melhores, quanto mais nos aperfeiçoarmos, mais teremos condições de fazer o melhor possível por nós mesmos, pelos nossos semelhantes e por aqueles que amamos. Seja aqui ainda encarnados, sejam desencarnados, porque as ferramentas do bem é a oração, é as realizações superiores que todos nós devemos procurar colocar em prática em nossos sentimentos. Aquele unzinho que está aqui atrás, Abreviares dos Tormentos, está se referindo ao Evangelho segundo o Espiritismo, no item 27, ação da prece. A ação da prece vai ser sempre positiva, sempre benéfica, vai estar sempre trazendo para nós o conforto íntimo de fazer com que a gente possa se melhorar, que a gente possa se aperfeiçoar. Paz e luz, e continuar nos nossos estudos para que a gente possa se aprimorar mais, e se mesmo que tiver que passarmos um período da nossa após-desencarnação nas regiões inferiores, que tenhamos consciência de que a prece, as orações, os bons sentimentos, as lembranças das coisas boas que fizemos aqui na Terra, é o que vai nos fazer crescer, aperfeiçoar e aprimorar para um amanhã de luz, paz e realizações. O céu e o inferno, justiça divina segundo o Espiritismo. Nós estamos vendo o purgatório, seja qual for a duração do castigo na vida espiritual ou na Terra, onde quer que se verifique, tem sempre um termo próximo ou remoto. Na realidade, não há para o espírito mais que duas alternativas, a saber, punição temporária e proporcional à culpa, e recompensa graduada segundo o mérito. Lá como cá, você recebe segundo aquilo que você faz. Então, todos nós temos que procurar compreender a nossa necessidade de aperfeiçoamento, nossa necessidade de melhoria e, principalmente, as nossas condições de aprimoramento. Portanto, nós temos que procurar buscar, no nosso dia a dia, nas nossas atividades, aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós vamos fazer para edificar o bem, para construir o bem. Mas nem tudo que é para fazer o bem dá dinheiro. Não faça. Tenha um bom senso, faça sempre, bota sempre na balança da sua consciência se vale a pena agir daquela forma ou se tem que tomar uma outra postura, uma outra forma. Ou seja, a toda a nossa vida tem que passar pelo prisma do grau de consciência que nós temos e do grau de ação e reação daquilo que nós estamos fazendo sobre nós mesmos, para que possamos nos aprimorar, nos aperfeiçoar para a construção e edificação do bem onde quer que estivermos. Repele o Espiritismo a terceira alternativa, da eterna condenação. O inferno reduz-se à figura simbólica dos maiores sofrimentos, cujo termo é desconhecido. O purgatório, sim, é a realidade. Então, aquilo que é descrito na obra do André Luiz, a maioria daquelas situações, não é o inferno. Ali é o purgatório. São áreas purgatoriais. Dentro das áreas purgatoriais tem as instâncias de refazimento. São aquelas cidades em meio àqueles desertos de dor e sofrimento e angústia, onde alguns espíritos começam a trabalhar, a amparar os que já dão conta de se melhorar, dão conta de se aperfeiçoar. É nesses campos de trabalho que focaliza-se a necessidade do aperfeiçoamento, da melhoria, para que cada um, dentro das suas possibilidades, receba a instrução necessária para poder crescer, desenvolver, aperfeiçoar e chegar um dia à perfeição. Então, todos nós estamos aqui na Terra para esse aperfeiçoamento, para esse aprendizado, e estaremos cada vez mais edificando um mundo melhor,
edificando um mundo de paz e de fraternidade, se assim soubermos agir, se assim soubermos edificar e construir. A palavra purgatório sugere a ideia de um lugar circunscrito, eis porque mais naturalmente se aplica à Terra do que ao espaço infinito onde erram os espíritos sofredores. E tanto mais quanto a natureza da expiação terrena tem as características da verdadeira expiação. Então, na Terra, é a expiação purgatorial mais comum do espírito. Todo mundo que está na Terra está purgando alguma coisa. É nesse momento que aproveitamos a oportunidade de evoluir, de crescermos um pouco mais, de nos aprimorarmos. Então, precisamos começar a fazermos a nossa reflexão, começar a nos aprimorar para que o nosso amanhã comece a se tornar um pouco mais iluminado, um pouco mais condizente com as nossas necessidades de realizações superiores. Ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência, todos nós temos que observar o que precisamos, como precisamos e da forma que precisamos caminhar para a nossa iluminação íntima, para a nossa iluminação interior. Trabalhemos, pois, para que possamos crescer em aprimoramento constante frente à justiça divina, frente a tudo aquilo que a vida oferece-nos, tudo aquilo que nós temos condições de um dia conquistar. Melhorados homens não fornecerão ao mundo invisível senão bons espíritos, e estes, encarnando-se, por sua vez, só fornecerão à humanidade corporal elementos aperfeiçoados. A Terra deixará então de ser um mundo expiatório e os homens não sofrerão mais as misérias decorrentes das suas imperfeições. E aí, para que nós possamos aprimorar, temos que desencarnarmos-nos melhores, estarmos em melhores condições no plano espiritual, para que a vida venha para nós melhor. Cada um precisa de passar por etapas de aperfeiçoamento, etapas de melhoria, para se aprimorar, para se aperfeiçoar. Tudo na nossa vida, tudo no nosso mundo são condições colocadas para nós, às vezes impostas, às vezes apenas oferecidas a nós, para que a gente entenda que precisamos de nos melhorarmos, que precisamos de nos aperfeiçoarmos. Ao longo da nossa existência, estaremos sempre procurando trabalhar para o bem, procurando edificar o bem e construir o bem. É nessa caminhada que nós estamos aqui empreendendo para o nosso futuro. É aqui que nós estamos começando a construir o nosso amanhã. E para que a humanidade seja melhorada, os espíritos que saem da Terra têm que sair melhores para voltarem também espíritos melhores. E aí, quando a gente vai vendo a situação da Terra hoje, a gente vai vendo que já melhorou muito. Mas vai levar muito tempo para ser aquela perfeição que a gente às vezes sonha, que a gente às vezes idealiza. Aliás, por essa transformação, que neste momento se opera a Terra, se elevará na hierarquia dos mundos. Vê Progressão dos Mundos no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós precisamos começar a fazer nossas reflexões, começarmos a entender, começarmos a nos aprimorar para que o nosso amanhã seja um amanhã de luz, de esperança, de fraternidade e todos nós estejamos sempre na condição de espíritos em progresso constante, procurando o seu aprimoramento, procurando o seu aperfeiçoamento, a sua melhoria. A luz e a paz nos envolva, nos fortaleça para a construção e edificação do bem eternamente em nossas almas, onde quer que estivermos. O céu e o inferno, justiça divina segundo o Espiritismo. Refletindo aqui sobre o purgatório, as consequências de um inferno eterno, as consequências de um paraíso eterno e as consequências de uma condição mediana onde todos nós repararemos os nossos erros, construiremos nossas possibilidades e nos faremos pessoas melhores, edificando as realizações do bem supremo ao longo de nossas vidas. Mas por que não teria o Cristo falado do purgatório? É que não existindo a ideia, não havia palavra que a representasse. Primeiro passo. Portanto, Jesus falou do céu e falou do inferno, mas não falou das condições medianas. E mesmo o purgatório não é nada parecido com uma coisa muito boa, não. Leio as obras do André Luiz, que vocês vão ver que purgatório não é uma área muito agradável. E um detalhe anterior
que acabou passando e eu não fiz o devido comentário. Quando ele fala os espíritos erram no infinito. Ou seja, os espíritos, naquele momento que Kardec codificou a doutrina espírita, eles falavam assim, estão na condição de errantes. Os espíritos na condição de errantes, então eu procurei entender o que é errante. São aqueles espíritos que ficam perambulando pelas ruas, perambulando pelos espaços, sem saber para onde estão indo nem para onde estão vindo. Então, esses espíritos são errantes. Aqueles que já tomaram consciência de sua condição de desencarnado, eles estão em instâncias de refazimento trabalhando, embora estejam desencarnados. Então, aí esse purgatório vai ser, ele fala, circunscrito à Terra, circunscrito ao nosso planeta, que o nosso planeta todo é uma área purgatorial. Bom, o Cristo serviu-se da palavra inferno, a única usada como termo enérgico para designar as penas futuras, sem distinção. E como afirmamos, o purgatório não é nenhum paraíso. Colocasse ele ao lado da palavra inferno, uma equivalente a purgatório, e não poderia precisar-lhe o verdadeiro sentido sem ferir uma questão reservada ao futuro. Teria, enfim, de consagrar a existência de dois lugares especiais de castigo. Então, Kardec, com toda a sua inteligência, com todo o seu saber, traz para nós uma colocação muito inteligente, muito precisa, porque Jesus estava mostrando os dois extremos da vida, o bem e o mal. Se você faz o bem, você estará junto aos bons. Se você faz o mal, você estará junto aos maus. E nessa condição de trabalho, de entendimento, os espíritos começaram, encarnados e desencarnados, que estavam ali ouvindo, compartilhando aquele manjar de luz, começaram a prestar atenção que tinha consequências dos nossos atos aqui na Terra. E, aliás, é de todas as épocas que os espíritos entendem que as nossas ações aqui na Terra têm as suas consequências. O espírito que escreveu o inferno, fez a descrição do inferno pagão, logicamente era o missionário que trouxe para os homens, olha, cuidado, não pise na bola porque vocês vão se machucar. No plano espiritual tem uma justiça implacável que nunca vai deixar passar nada em branco. É importante entendermos isso. O inferno, em sua concepção genérica, revelando a ideia de punição, encerrava implicitamente a do purgatório, que não é senão um modo de penalidade. Sempre vai ter uma punição. Quando ele falava inferno, conforme já dissemos, era um sistema de punição, cada um passando o seu pedaço, cada um passando as suas dificuldades e o seu sofrimento. A necessidade nossa de nos aprimorarmos é de nos fazermos melhores, é de procurarmos construir um mundo íntimo melhor, mais condizente com as nossas realizações, mais condizente com as nossas possibilidades evolutivas. Reservado ao futuro, o esclarecimento sobre a natureza das penas competia-lhe igualmente a reduzir o inferno ao seu justo valor, uma vez que a Igreja, após 6 séculos, houvesse por bem suprir o silêncio de Jesus quanto ao purgatório, descrevendo-lhe a existência, é porque ela julgou que ele não havia dito tudo, e porque não havia de dar-se sobre outros pontos o que com este se deu. Aí, depois a Igreja trouxe o purgatório. Pelo processo da intuição, quem escreveu o texto inicial do purgatório, quem criou a ideia inicial do purgatório, lógico que ele tinha várias ideias paralelas a isso, mas ele trouxe para nós uma ideia importante de que nada é para sempre. Tudo tem a sua relatividade, tudo tem seu momento que vai passar e nós vamos entrar em processos regenerativos, em processos educativos e de aperfeiçoamento. E assim, esclarecendo a questão do purgatório, sobre as mais variadas possibilidades, sobre os mais variados aspectos, nós vamos procurar então agora fazer outras reflexões. E a vida na Terra, a vida que nós trazemos para nós, a vida que nós procuramos colocar em nossas existências, fazer com que prevaleçamos no mundo de amor, de paz e de fraternidade, é aquilo que nós vamos procurar construir e edificar para um mundo melhor. Façamos, pois, de nossas vidas, de nossas existências, um mundo de luz, de esperança, de fraternidade para todos nós, porque precisamos construir a paz em nossos corações para chegarmos em paz no mundo espiritual e para podermos, assim, trilharmos por tanto caminho
que as bênçãos divinas tragam para nós, baseado nas nossas iluminações de realizações sublimes do Espírito Eterno e Imortal. Então agora, o capítulo 6, Doutrina das Penas Eternas. As reflexões que serão feitas para nós podermos entender que as penas podem ser eternas. Qual a lei que rege para ser uma pena eterna ou por curto tempo? Ou as benesses eternas? Tem lógica? Vamos estudar? No site da FEB você pode encontrar esse livro e muitos outros. Deixe seu like. Inscreva-se no nosso canal. Ajude-nos a divulgar esse estudo que estamos fazendo. O nosso canal tem estudo já pronto de vários livros espíritas e isso aqui está sendo concluído. Muita paz, muita luz, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que todos nós possamos trilhar por um caminho de realizações superiores, hoje e sempre.